Exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. Porque, olha, tem uma coisa que às vezes a gente quer muito que as pessoas sejam gentis, é quando a gente está doente ou precisando de algo. Precisando. E às vezes isso não acontece. A gente não encontra. Né? Por isso que ter respaldo, né? Saber ali o que a gente assina, onde a gente vai colocar o nosso dinheiro é muito importante, né, Abi? Muito. Você de casa, fala uma coisa pra gente. Você já teve algum problema com plano de saúde? Esse serviço pago mensalmente que promete acesso a consulta, exame, internação, entre outras funcionalidades, pode ser individual, familiar, empresarial. E hora ou outra, gente, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, surge com uma nova proposta para tornar alguns planos mais acessíveis, amplia a lista de procedimentos obrigatórios, traz novidades e atualiza protocolos. Mas, como saber que eu não estou caindo em uma armadilha contratual, hein? E o que mudou nos planos de saúde agora em 2025, hein, Abi? Para responder todas essas perguntas, a gente conversa agora com a advogada Juliana Rassi, que vai nos explicar os principais pontos de atenção ao se contratar um serviço de plano de saúde. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo ótimo. Falei certo seu sobrenome? Certíssimo, isso mesmo, tudo bem. Doutora, Linda. Muito obrigada pelo cheirosa, convite. fica à vontade. Linda, né? É linda, nossa. Muito obrigada. Vocês são lindas, vocês são lindas. Maravilhosa. Doutora, quando a gente fala Vamos lá. em planos de saúde, né, é essa coisa que a gente fala da gentileza. Sim. Se vai procurar é porque a gente já está preocupado com algo e às vezes já está Claro. necessitando. Mas o que a gente tem que ter atenção na hora de contratar um plano de saúde? O que eu tenho que ficar atento? Sim. Não, e é verdade, a gente tem a questão da preocupação, muitas vezes, por já ter um problema e até a gente tem sempre que pensar também em prevenção, porque a gente tem que caminhar para isso, esse olhar de prevenção. A gente evita muito problema quando a gente pensa em promoção de saúde, que é uma coisa que o brasileiro às vezes não se preocupa, né? E quando a gente caminha para a contratação de um plano, embora a ANS traga ali, e a própria Lei 9656, que a gente fala que é o marco regulatório do setor de saúde, porque antes dela era Código de Defesa do Consumidor, era um pouco bagunçado. Ela veio para tentar delimitar ali, mas a gente sabe que não resolveu, porque a judicialização na área da saúde é altíssima. Mas ela por si só não resolveu. Então a gente ainda tem que orientar as pessoas a se preocuparem com o contrato, com aquelas cláusulas de contrato, principalmente com rede credenciada, com cláusula de carência, com cláusulas de exclusões. Muito embora seja padronizada, as coberturas sejam padronizadas, tem que ter uma preocupação, tem que ter esse olhar, né? Principalmente rede credenciada, qual o contrato, qual a modalidade de contrato está sendo comercializada. Então tem que ler o contrato com atenção, não é só assinar. Não tem jeito. A senhora falou sobre carência e é como Sim. a Abi disse, né? Às vezes a gente precisa do plano de saúde, então a gente vai lá e contrata porque eu vou precisar fazer uma cirurgia e é algo que a gente precisa ter muito cuidado, né? Exato. Porque a carência geralmente é grande, principalmente para os procedimentos mais complexos, não é isso? Tem uma questão de diferenciação, é mal explicado até isso para as pessoas e a gente sempre se depara com essa dúvida. Existem dois tipos de pontos aí. A gente fala da carência contratual comum. Essa carência contratual, ela é de até 300 dias para parto a termo, mas geralmente ela acaba em até 180 dias para internação. Mas é bastante tempo, né? São 6 meses. Só que assim, se durante esse período a pessoa se encontrar numa situação de urgência, emergência, ela vai passar pela cláusula de carência. A cláusula de carência vai ter que ser suspensa. E geralmente a operadora não respeita isso. E as pessoas às vezes não sabem. E aí muitas vezes elas precisam buscar os direitos delas para poder fazer isso se valer. E aí a gente tem uma outra questão que é aquela quando você preenche uma declaração de saúde e informa ali para a operadora que você tem uma doença ou lesão pré-existente, que é uma doença que você tem que saber que tem no momento da contratação. Não adianta você não saber, às vezes você não declara porque você não sabe, mas se você souber, você tem que informar. E aí, em algumas situações, é aplicado algo que chama cobertura parcial temporária, que não é carência. Aí suspende por até 2 anos, só o que é de alta complexidade, procedimento cirúrgico e leito de alta tecnologia ligado àquela doença. Mas durante esses 2 anos, se a pessoa precisar de algo mais simples, ela vai cumprir só a carência.
Então, é essa diferenciação que muitas vezes não se sabe no mercado e as pessoas ficam vendidas. Né? É muito específico e, ao mesmo tempo, né, é ruim porque você está precisando, vai ter que Sim, esperar, enfim. Entrar na justiça, que também demora, né? É um processo ali que a gente fica de mãos atadas. É complexo. Muito complexo. Doutora, você falou de modelos de contrato. A gente sabe que tem os individuais, os coletivos, empresariais. Qual que é a diferença entre eles? Sim, vamos lá. A gente tem 3 modalidades de plano. Então, a gente tem individual familiar, que é aquele que a pessoa contrata só para ela, ou familiar que ela leva o grupo familiar dela ali, dependentes, filho, cônjuge, e o que tiver descrito ali no contrato. Que é o contrato de balcão, né, que é uma livre adesão de quem quiser. Só que, assim, basicamente, grande parte das operadoras já deixou de comercializar esse contrato faz tempo. Porque não vale a pena para eles? Não vale a pena para eles e, assim, a regulação deles é um pouco diferente. Porque você não pode rescindir tão facilmente, a não ser por inadimplência a partir de 60 dias, ou por falta de pagamento ou por fraude. Né? O caso do reajuste ele é controlado pela ANS, que esse ano soltou 6,06. Olha só, não vale a pena, né, para as empresas, e daí por isso que eles não fazem. Eles não comercializam. Então, se você for buscar no mercado hoje, você vai achar aquelas operadoras mais regionais ainda vendendo ele. Então, é super valorizado no mercado quem ainda comercializa. E quando o beneficiário acha, é com preço lá em cima. Né? E aí você tem o coletivo empresarial e o coletivo por adesão. E o que a gente vê no mercado é uma gama de pessoas físicas com CNPJ aberto, para poder fazer o plano. Donas de um plano coletivo. E aí, quando você vai olhar esse plano coletivo, você tem lá a fulana com um filho e um marido. E quando você destrincha isso, na verdade, é um plano familiar revestido de plano coletivo. Só que aí, esse plano coletivo, na verdade, ele vai ter o reajuste livre, ou seja, a operadora vai aplicar o índice que ela desejar. E aí, você vê hoje no mercado reajuste de 20%, 25%, 30%. Porque a ANS não limita isso, ela só pede que seja informado. Nossa, gente, que absurdo. E ele pode ser rescindido. Então, ele tem não é que ele não é regulado, mas ele tem uma flexibilização muito maior. A regulação dele é um pouco mais flexível. E, doutora, sabe que eu vejo bastante na internet, acompanhando muitas mães reclamando, mães de crianças que precisam de neuropediatra, de psicóloga, né? Crianças atípicas, E as mães têm uma baita dificuldade de conseguir a liberação do plano para esse tipo de tratamento. Exato. A gente vê, assim, é quase geral. Geral. Independente do plano, a mãe tem que sofrer. Às vezes, no determinado momento, consegue 10 sessões, daí depois não consegue mais. E a criança não precisa. Exato. Como que funciona nesse caso desses tratamentos específicos? Exato. Os tratamentos, a gente tem que pensar que quem define qual é o tratamento é o médico. Ele é o responsável pelo tratamento daquele paciente. Até porque a responsabilidade, se algo der errado, é dele. Sim. Ele não vai dividir a responsabilidade dele com a operadora, mas ela quer compartilhar o custo dela com o médico. Mas o inverso não é verdadeiro. Então, assim, sempre vai ser a responsabilidade dele se algo der errado. Então, ele vai indicar ali o tratamento que ele prescreve como necessário. E o rol geralmente vai cobrir essas terapias e a gente discute aí que o rol ele é exemplificativo e para quem está nos ouvindo, o rol da ANS ele foi trazido basicamente junto com a Lei 9656 como se fosse uma referência mínima obrigatória de procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras de planos de saúde. E aí, como a medicina vem evoluindo, a tecnologia vem caminhando junto e tudo vem se moldando, periodicamente esse rol vem sendo ampliado. Só que tem muita coisa envolvida aí, inclusive custos. Então, ele não incorpora tudo. Então, tem várias coisas envolvidas. E aí, a gente tem uma discussão na justiça, vários embates, se o rol é exemplificativo ou não. Mas a gente entende que ele é exemplificativo, né? Porque as doenças estão cobertas. E aí, quem define o melhor tratamento é o médico. E desde que aquele tratamento não seja nada experimental, ele traz segurança para o paciente. Ponto. E aí, quando você entra nessa questão das terapias, elas têm que ser asseguradas pro plano. E muitas vezes o plano não tem nenhuma rede credenciada suficiente ou o que ele oferece é bem inferior ao que o médico está indicando. Ou então ele pega e começa a repassar para o beneficiário a responsabilidade de pagar para depois
pegar um reembolso, ter o reembolso, Ter o reembolso. como se fosse um seguro. E como se as pessoas tivessem também Dinheiro esse sobrando. dinheiro. Exatamente. Porque o reembolso é o que demora. Você Demora. não consegue o reembolso de uma E hora nem para sempre outra. é 100%. Né? Nem sempre Não. é 100%. É. Mas se a operadora ela não tiver rede suficiente, ou se a rede dela não estiver disponível, ela teria que reembolsar 100%. Olha que tá. interessante isso. É. E o que a gente pode fazer em relação a quando você tem alguma coisa para, sei lá, denunciar, ou o médico passou, fui lá, não consegui. Que tipo de provas a gente pode ter para conseguir falar com o advogado e para conseguir reivindicar, por exemplo, um Sim. direito? Sim. Então, só passando mais uma informação que eu entendo importante, o prazo para reembolso é 30 dias também. E geralmente esse prazo não é respeitado. Tá? Então, assim, se a pessoa fosse trabalhar com esse giro de capital, ela nem teria isso em 30 dias para ficar pagando e reembolsando. Paga, reembolsa, paga, reembolsa. E hoje a operadora exige o comprovante da despesa, não só a nota fiscal. Então, ela fica Você tem exigindo... que pagar mesmo. Tem que pagar mesmo, entendeu? E aí vamos... Tipo, você tem que ter o comprovante, por exemplo, do Pix, a nota fiscal e mais o comprovante que saiu da sua conta. Exatamente. E aí há a possibilidade de judicializar para discutir essa questão. Gente, é tudo para que a gente desista, né? Isso, Pra que, exatamente. Você ficou cansada, te deu muito trabalho, então vai lá, paga você e paga o plano pronto. também e segue a sua vida. Mas assim, é uma injustiça, porque você já Muito paga a mensalidade. E aí você vai pagar uma terapia, e essas terapias são caras. São caras. São caras. Uhum. E a rede não é suficiente. Aí você tem que ir para E você fora tá pagando o pagar, plano de saúde. reembolsar, que não vem. Aí vem metade. E aí você pode abrir uma denúncia, registrar uma denúncia na ANS, mas a gente às vezes costuma ver que até um tempo atrás surtia, parece que um efeito moral e um efeito até financeiro melhor Maior. e mais rápido, mais arrojado. Hoje a gente vê que talvez não surta tanto, e aí muitas vezes a pessoa acaba buscando a judicialização mesmo. O órgão regulador, que era para ter uma atuação um pouco mais incisiva, acaba também ficando sobrecarregado, porque as demandas são muitas, né? E aí a gente tem uma demanda também de descumprimento de ordem judicial por parte das operadoras, isso sobrecarrega também as pontas administrativas que eram para resolver essas demandas. Né? E aí, esse ano, a ANS criou uma nova normativa para obrigar as operadoras, entre outras obrigações, a responder, sim ou não, a dar a resposta, né? A promover transparência, para ver se Anda. Esse anda. negócio anda. Olha Nossa, só. doutora, tem muito assunto para conversar Muito. ainda. Volte mais vezes, espero que você tenha gostado. Adorei, excelente. Seja sempre bem-vinda à nossa casa. E você Claro. de casa, continua fazendo as perguntas para a doutora que ela responde e ela volta para responder também. Pode É ser? verdade, com certeza. Tenho certeza. certeza que tem muita gente que deve estar com dúvida, querendo a sua ajuda também. E a gente está aqui para ajudar as pessoas, né? Doutora, muito obrigada pela sua participação. Volte Eu que sempre. agradeço, estou à disposição.